الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أوصيك نفسي بتقوى الله جل وعلا فاز المتقون بتقواه. نعم، التكليف الجن والإنس. A probabilidade dos jinnes e dos seres humanos. Quer dizer, a obrigação dos jinnes, tanto como a obrigação dos seres humanos. Quer dizer que os jinnes e os seres humanos foram criados para adorar Allah subhanahu wa ta'ala, ou para adorarem Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos a falar do Fatawa, Majmu' al-Fatawa de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala alayhi, no seu 13º volume, nas folhas 85. Disse: وَالْجِنُّ مُكَلَّفُونَ كَتَكْلِيفِ الْإِنْسِ. Os jinnes foram criados para adorar, do mesmo modo como foram criados também os seres humanos. وَمُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلٌ. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado, mursalun. E o termo mursalun chama-se ismu maf'ul, é o nome predicativo. Foi enviado ila thaqalaini, al jinn wal ins, para duas criaturas, que é o jinn e o ser humano. Wa kufaru al jinn, e os jinnes descrentes, yadkhuluna an-nara bin nususi wa ijma' al muslimina. Isso com evidências do Coran e da Sunna, tanto como o consenso dos muçulmanos, que começa com os sahabas, os tabi'inas e os tabi'ina. Não. A título disso, como evidência, Allah tabaraka wa ta'ala diz no suratu Ad-Dariyat, no capítulo 56, disse: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Queria dizer isso, desculpa. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. E não criei o jinne e nem criei o ser humano senão para que me adorassem. Significa, não criei para meras brincadeiras, para outros assuntos, senão para que me adorassem. E repara quando Allah usa o termo illa liya'buduni. Repara esse verbo liya'buduni, senão para que me adorassem. Seria liya'buduni. Esse ya no fim chama-se ya'u mabni ala sukuni fi mahalli nasb maf'ul bihi. Mas aqui disse liya'buduni, só trouxe o nune com kasra. O nune com kasra. O ya não apareceu. Qual é a conjugação? Qual é o termo conjugativo desta palavra liya'buduni? Por que não foi liya'buduni? Por que não foi assim? Porque a língua árabe é eloquente. E Allah Jalla wa Ala, ahsanu qila, Allah subhanahu wa ta'ala tem boas palavras retóricas eloquentes, eloquentes e retóricas. E caros irmãos, o liya'buduni, senão para que eles me adorassem, illa liya'buduni, na gramática da conjugação árabe, lamu aqui, mabni al-kasr, chama-se lamu li ta'lili, lamo de justificação.
يعبدوني. Se diz فعل مضارع منصوب بلام التعليل وعلامة نصبه حذف النون. É o verbo no presente do indicativo, mas é mansubo através de lam ta'lili, lam de justificação. وعلامة نصبه, e o sinal do seu nasbo, حذف النون, é a remoção do nune, é o esconderijo do nune. Limada, por que se escondeu o nune? Tem que explicar. لأنها من أفعال الخمسة. لأنها من أفعال الخمسة, porque faz parte dos 5 verbos, que é o quê? يفعلان, تفعلان, يفعلان, تفعلان, تفعلين, تفعلون, يفعلون. من أفعال الخمسة. Então, aqui, علامة النصب, o sinal do seu nasbo é حذف النون. Por quê? لأنها من أفعال الخمسة. نعم. يعبدوني. واو الجماعة. واو chama-se واو الجماعة. É واو agrupado. مبني على ضم. Está no lugar يعبدو مبني على سكون. desculpa, مبني على السكون. في محل رفع فاعل. Está no lugar de fa'ilo, do sujeito. يعبدو, está no lugar do sujeito. Se diz o seguinte no fim. والنون والنون للوقاية مبني على الكسرة. والياء المحذوفة ضمير المتصل مبني على السكون في محل النصب مفعول به. O nune é lilwiqaya. O nune é através de quê? Através de defesa, de não ter defeito entre o nune com domiro al-mutasil, domiro al-mutakallim. Depois se disse ya'ul mahdufa. O ya'u está escondido. Qual é esse ya'u? Domiro al-mutakallim ou al-mutasil. É o pronome do dialogante. É o pronome pessoal na primeira pessoa do singular. Na primeira pessoa do singular. Ya'buduni. Chama-se ya'ul mahdufa. Mahdufa. Mas esse ya'ul mahdufa é o domínio do mutasil. O mutakallim é o pronome da primeira pessoa do singular, que é o pronome do dialogante. Mutakallimu, vogal, do dialogante. في محل مبني السكون, está constituído com sáquina. في محل النصب مفعول به. Está no lugar, representa o nasbo, que é o maf'ul bihi, que é o predicado. Que é o predicado. Portanto, caros irmãos, aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz liya'buduni, senão para que me adorassem eu. Aqui é a evidência concreta e clara de que os jinns foram criados para adorar também a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diz no Coran, e não é só nesse versículo, em várias partes do Coran Allah diz isso. Portanto, o Shaykh rahimahullah diz o seguinte aqui, diz وَأَمَّا مُؤْمِنُوهُمْ, só que os crentes, jinns crentes, وَأَمَّا مُؤْمِنُوهُمْ, só que os jinns crentes, فَفِيهِمْ قَوْلَانِ, existem duas palavras ou duas opiniões. وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ, e a maior parte dos teólogos Ahl Sunnah wal Jama'ah, على أنهم يثابون, a maior parte da opinião, do comentário dos ânimos Ahl Sunnah wal Jama'ah, على أنهم, de que eles na verdade comentam dizendo يثابون أيضا, eles também são recompensados pelas suas práticas boas, ويدخلون الجنة, e entram no Jannah pelas práticas boas, jinns esses. وقد روي أنهم يكونون في رباضها, aliás في ربضها, يراهم الإنس
من حيث لا يرون الإنس عكس الحال في الدنيا. De que, na verdade, foi mencionado, foi narrado, que eles têm estado ou estão, ficam nos seus aposentos, nos seus lugares, de modo que eles veem, de modo que eles observam aos seres humanos, de modo que os seres humanos não conseguem observar a eles. E, na verdade, sabemos de que um dos duas que o Jinn fez, quando a sua criação, pediu a Allah subhanahu wa ta'ala para que visse todas as criaturas e as criaturas não verem a ele. E Allah aceitou esse pedido deles. Disse, é o inverso, é o inverso no dunya. Porque no dunya, os seres humanos não conseguem ver os jinns. Não conseguem ver os jinns. Mas no akhira, os seres humanos conseguirão ver os jinns e os jinns não conseguirão ver os seres humanos. وهو حديث رواه الطبراني في معجمه الصغير يحتاج إلى النظر في إسناده. É um hadith que narrou Imam Tabarani no seu Mu'jam al-Saghir, mas precisa de se avaliar e reparar-se a autenticidade e a corrente narrativa do hadith. Portanto, caros irmãos, era basicamente para poder aclarar de que os jinns também foram criados para adorar Allah Jalla wa Ala, do jeito como também foram criados os seres humanos para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, caros irmãos, que Allah Jalla wa Ala nos facilite a compreensão do Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi tawfiq, wallahu a'lam.